rapaziada, vocês tinham parado, como é que eu fazer o seguinte, aqui, personagens babacas que melhoraram do nosso querido Carney. Pronto, eu acho interessante esse tipo de vídeo, porque existem muitos personagens que evoluíram durante o tempo, durante as séries, tá ligado? Tipo, em Steven Universe, por exemplo, a Pérola era muito menos empática do que qualquer outro personagem da série por ter um amor pela Rose, tá ligado? Por exemplo, que tô vendo uma cena aqui que, mano, é basicamente isso, tá ligado? A personagem teve que evoluir pra criar o Steven bem e ela teve que esconder o segredo da Rose Quartz barra Diamante Rosa durante anos, tá ligado? Então, ver esses personagens evoluindo como seres humanos ou não humanos, por exemplo, as Gems, mano, eu acho muito foda e interessante, porque isso cria um crescimento muito individual de cada personagem, tá ligado? Mas enfim, então bora lá ver. Mas antes deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1... Personagens são escritos para serem divertidos. A menos que você goste de ficar bravo com um desenho, você está assistindo ele justamente para se divertir e esquecer do dia ruim que teve. E talvez, quem sabe, aprender alguma coisa no final do episódio. Acontece que, bem, nem todo caso é assim. Alguns desenhos mais recentes, principalmente, tentam como modo de mostrar a evolução de um personagem, apresentar ele como uma pessoa ruim para depois mudá-lo e tornar alguém verdadeiramente interessante de assistir, como Lars e Steven Universe. Ao lado de Ronaldo, Lars foi o personagem mais irritante de Steven Universe. Só que, diferente de Ronaldo, ele aparecia quase todo episódio na primeira temporada. Quando os escritores perceberam que ele tava um pouco demais na série, ele só desapareceu nas próximas temporadas. Tipo, ele ainda era citado ou aparecia volta e meia, mas das incríveis 23 aparições em 52 episódios na primeira temporada, caíram Caramba, caiu bastante. Para 2 aparições em 22 da segunda. Essa queda realmente foi alguma coisa. E isso tinha um motivo. O personagem era extremamente chato. Ele sempre tentava mexer com o Steven com aquele ponto de que ele ainda era uma criança. Como a vez que o Steven estava preso com a Connie na bolha, ao invés de ajudar, ele ficou fazendo isso aqui. Ou melhor, o episódio que ele fica com vergonha de sair com um grupo do Creme Azedo e julga o Steven por tentar pedir pra sair com eles. Mas nada se compara com a babaquice que foi o episódio em que o Steven trabalha no Big Rosquinha para repor o Lars. Basicamente, o Steven tem que substituir o Lars porque ele supostamente estava meio mal com as costas, mas não. Eventualmente, o Steven e a Sage descobrem que esse cara tinha literalmente mentido pra Sage que não podia. Mano, esse episódio é um daqueles episódios que, mano, eu não gosto, porque ele é basicamente um adolescente idiota, mas não entende o peso de suas responsabilidades, tá ligado? E, mano, é complicado esse tipo de coisa. Porque muitas das vezes é muito por influências, tá ligado? E às vezes essas influências não sabem que estão sendo influências, tá ligado? E isso é complicado. Trabalhar para aproveitar o dia com os amigos dele. O maior dos problemas até nem era faltar no trabalho. O que mais me irrita aqui é que ele traiu a confiança da Sage. Aqueles dois tinham um ao outro a semana inteira e tinham que aguentar um trabalho muito estressante. E mesmo que o Lars nunca tenha se esforçado para isso, era evidente que ele era uma companhia para Sage, e isso era algo que fazia bem para ela. Ver ele mentir para uma das poucas pessoas que ainda confiava nele foi triste. Esse é realmente o episódio para nos dar raiva do personagem. Bom, isso também foi um dos fatores que fez a Sage não... Como é que se diz? Não ter um desenvolvimento com o Lars, tá ligado? Esse tipo de episódio. Também ele foi pro espaço. Muito diferente. Porque eu acho que foi no tipo universo futuro, se eu não me engano, eles não ficam juntos. Porque pessoas evoluem, pessoas mudam, pessoas sentem agora sentimentos diferentes por não estarem mais tão unidos quanto antes, tá ligado? E isso é bizarro, porque a gente vê que isso foi natural, tá ligado? Tipo, no começo, os dois pareciam que se gostavam pra caralho, tá ligado? E só que depois de um tempo, com tudo que aconteceu, o Lars indo pro espaço, a Sage virando uma pessoa que virou vocalista de rock e tal, no final da série você vê que eles não estão mais tão conectados quanto antes porque as vidas deles mudaram, tá ligado? O Lars virou um cara espacial foda pra caralho, a Sage virou uma cantora foda de rock, os cacete, tá ligado? Então,
As coisas melhoram e evoluem e faz sentido isso acontecer. Isso, chegamos no episódio Novo Lars. O Steven vê como o Lars tratava mal as pessoas e sente que devia consertar isso. E bem, acontece que o Steven acorda no corpo do Lars. Ele gasta o dia todo fazendo boas ações, falando pro pessoal que ele seria uma pessoa melhor, mostrando pro Buck que animaria as pessoas. O problema é que o Steven comete um dos seus maiores erros e tenta forçar a relação do Lars com a Sage, falando pra ela que o Lars gostava dela. No fim das contas, todo mundo descobre a verdade, mas o Lars se decepciona com o Steven. O que, sabe, meio justo. Não é legal sair por aí brincando com o corpo dos outros. Mas ao mesmo tempo, o Steven fez coisas boas. O Steven Lars era alguém melhor que ele, de certo modo, porque ele demonstrava que se importava com as pessoas. Mas mesmo assim, o Lars se irritou, mostrando que ficaria preso no mesmo personagem por muito tempo. Felizmente, na última temporada do show, observamos uma mudança no personagem. Depois de fugir de uma festa, ele é preso junto ao Steven dentro de uma topázio. E é exatamente aqui que o processo de mudança no Lars começa. De início, o Steven tenta pensar em algum jeito de fugir dali, mas o Lars não queria colaborar. Ele demonstrava ser o mesmo de sempre, alguém que tá vendo as coisas sempre do jeito mais pessimista possível. Até que em determinado momento, o Steven demonstra uma raiva que ele nunca tinha demonstrado e chama a atenção do Lars, que por sua vez demonstra um lado que ele sempre tentou esconder, o seu lado emocional. O Lars fala que tá com medo e não sabe o que vai fazer e se compara ao Steven, uma pessoa que tá sempre ali e gosta de ajudar os outros e que era corajoso, diferente da suposta má pessoa que o Lars era. O Steven então o acalma e fala que ele também está com medo e teme muito o desconhecido e que ele não se vê em um mundo que ele Mano, é bizarro, tá ligado? Eles são tão parecidos, mas tão diferentes. Consiga sair dali. O Steven tentou defender todo mundo naquela situação, mas nesse momento ele estava a caminho das diamantes para ser julgado num tribunal por coisas que ele nem sequer tinha feito. Isso leva ao Lars, alguém que sempre tinha visto os problemas do mundo, a pensar por um lado positivo e pela primeira vez na vida tentar seguir em frente e pensar nos planos para se safar dali. O Lars percebe os erros e tenta mudar a partir de agora. Alguns episódios depois, o Lars finalmente se acha. Ele vira totalmente outra pessoa depois de estarem presos no planeta natal. Parecia que ele finalmente tinha se encontrado. Ele entra pro grupo das Off-Colors e salva todo mundo, morrendo no processo, mas adquirindo a coloração rosa depois de ser ressuscitado pelo Steven. Os escritores gostam de mostrar como o Lars muda aqui. Ao invés de se esconder como antes, ele começa a fazer tudo para proteger as pessoas que ele confiava, para que assim, algum dia talvez, ele voltasse pra Terra. Eu adoro muito essa mudança do Lars. Voltando, rapaziada, eu também acho, mano. Eu acho muito foda com essa mudança toda. Melhorou o personagem. Realmente passei um tempo a mais do que eu precisava aqui. Então eu quero aproveitar a oportunidade para falar duas coisas. Se inscreve no canal, dá like e comenta alguma coisa sobre o vídeo. Eu com certeza vou dar coração no seu comentário. E 2, eu tenho um amigo que me ajudou a fazer as thumbs do canal por um tempo. E por isso eu convido vocês a darem uma conferida no canal dele. É de graça e vale a pena dar uma chance. Emery, The Owl House. The Owl House foi o desenho que nunca assisti, então não vou ter uma opinião formada sobre ele. Marcou a década até esse momento. Seja por causa dos vilões marcantes, por causa de todo o lance da magia, ou quão bem explorada ela é, mas acima de tudo, Lumet. O primeiro casal gay a ter passado entre dois protagonistas do Disney Channel foi realmente algo grande. Todo o desenvolvimento que essas duas tiveram foi algo tão bem planejado que com certeza vai receber um vídeo no futuro. A questão é que quando falamos dessas eu não sabia disso, mas foda, tá ligado? Duas personagens, uma coisa que muitos esquecem é todo o desenvolvimento que a Emery teve, ao nível de você se irritar com ela nos primeiros episódios. A estreia dela é no episódio 3. Logo de cara vemos que ela seria alguém muito chata. A Willow é tipo a melhor amiga da Luz nesse início de desenho. E uma cena antes delas se conhecerem, a Emmett começa fazendo o que seria bem comum pelo resto do desenho: zombar da cara da pobre coitada da Willow. Acontece que a Willow era uma das estudantes mais fraquinhas da escola, mas isso acontecia porque ela não seguia o caminho que queria seguir e tinha que fazer um curso que ela não gostava. E a Emmett sabia disso. Ela zombava da cara dela e era das pessoas que começava com o lance de bulinar a Willow. Mas isso era até ok comparado ao que vinha a seguir, porque ela tentou dissecar a Luz no meio de um episódio. É bom jeito de conhecer a sua namorada, Luz. Mas não era só isso. 2 episódios depois, ela destrói totalmente o bolinho do King, totalmente de graça, tipo,
por quê, mas apesar desse ódio ao Willow existir, ela foi lentamente se aproximando da Luz, meio que entendendo do lado dela e cada vez mais seguindo algumas coisas que a Luz definiu. Elas se entendem depois de passar um tempo juntas na biblioteca e posteriormente conversam entre si, até descobrindo que dividiam gostos parecidos com os livros da Azura. Mas a gente nunca sequer soube por que ela era tão brigada com Willow. Até que de repente, um episódio, eles acabam visitando as memórias passadas do Willow. Acontecia que as duas eram amigas no passado, mas do nada, a Emmett saiu de perto da Willow e ficou perto da Bosch, as esquisitas lá. O que o episódio nos mostra é que o Willow era muito fraca e isso apertava a amizade das duas. Até que um dia a Emmett foi 100% brava e falou que as duas não poderiam ser amigas por isso. Tudo isso afetou muito qualquer conversação das duas, porque a Emmett tinha sido tão grossa do nada. Bem, a gente acabaria descobrindo o porquê. Havia mais coisa antes disso. E descobrimos que a Emmett era filha de pais tóxicos que não deixavam ela viver a vida dela. E por causa de boas relações com outros pais, eles forçaram ela a sair de perto da Willow. Todo esse tempo era isso. Quando a Emmett e a Willow conversam entre si, elas começam as coisas de novo. A Emmett começa a dar uma ignorada nos seus pais e entrar cada vez mais do lado da Luz. Bom, essa coisa sobre pais controladores, eu não gosto muito de falar, meus pais não são controladores, graças a Deus, mas eu tenho amigos que os pais são muito controladores sobre eles, tá ligado? E mano, isso é complicado. Não, na real é mais um ex-amigo meu, tá ligado? Tem pais um pouco mais controladores e mano, isso é uma porra, tá ligado? Porque a pessoa parece que não evolui, parece que a pessoa fica muito presa, porque tem pais que controlam demais sua vida, tá ligado? Então meio que eu sei como é complicado, mas também não tem como a pessoa ficar tentando se aproximar, mas a pessoa não quer por conta que tem medo de desbravar o mundo porque teve a influência de seus pais, tá ligado? Então isso é complicado. Mas, enfim. E conhecer os amigos dela, reparando o estrago que ela tinha feito. A série tenta nos mostrar que o momento em que a Emmett vira 100% outra pessoa acontece quando ela troca a cor do cabelo. E eu realmente achei isso muito bonitinho. O cabelo roxo ficou com uma marca da nova Emmett. Depois disso, a Emmett só fez coisas boas, se rebelando contra seus pais, lutando ao lado da Hex Squad contra o Imperador e também possibilitando o Lumire crescer. Gosto de mencionar também o episódio que possibilitou toda essa mudança. Uma vez, a Luz arranjou problemas entre a Willow e a Bosch, porque bem, a Emmett meio que tinha parado de implicar com a Willow e daí a Bosch começou a fazer isso. Mas daí a Emmett não só defendeu a Willow, como também entrou pro time dela pra fazer ela ganhar, reafirmando a sua nova versão. Mordecai e Rigby, apenas um show. Putz, isso aqui eu tenho pra falar muita coisa. Nossa, já tô vendo que vai ser grande pra editar. Se vocês me xingarem nos comentários, o que sabe, você com certeza deveria fazer, porque o YouTube vai divulgar mais meu vídeo com isso, eu peço que você me escute por um momento. Mordecai e Rigby, além de serem a dupla mais engraçada do início dos anos 2010, também são... Os dois são as pessoas mais tóxicas do mundo que eu já vi de ser humano, tá ligado? Tipo, eu tentaria, tipo assim, se eu realmente fosse amigo deles, eu tipo, mano, vocês dois têm muitos problemas pessoais pra resolver. Antes da gente ser amigo, vão lá e resolvam esses problemas. Por enquanto eu vou ser só um colega de vocês, mas resolvam a droga dos seus problemas. E tipo assim, isso é nítido. Uma pessoa que não conhece o Mordecai e o Rigby, realmente, isso é muito evidente. Os dois têm problemas e não sabem resolver da melhor maneira as pessoas possível. Mais babacas do desenho. Um deles é um pássaro que troca o seu amigo pela primeira mulher que aparecer, e o outro faz de tudo pra se irritar pelo motivo mais besta possível. Vamos começar pelo Rigby, porque ele é sem dúvida o cara que mais tem o processo de mudança mostrado aqui. Quanto o Mordecai... E o Mordecai teve um processo inverso. Ele era uma pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais equilibrada, e depois veio a pessoa mais maluca, idiota e completamente arrombada no final do desenho, tá ligado? Tipo, ele troca tudo por mulher e eu não tô nem zoando, é um mordegado, tá ligado, velho? É um mordegado. Porra, eu não tenho muita paciência tipo assim, eu até tenho isso, beleza. Eu já fui um pouco mordegado. Tipo, um pouquinho, não tanto, tá ligado? Tipo, eu também não cagava pros meus amigos comparado ao Mordecai. Mas, tipo, é complicado. Eu entendo o Mordecai,
Mas eu também não cagava pros meus amigos, não cagava na cabeça deles, tá ligado? Que nem o Rigby fazia. Melhor. Não, que nem ele fazia, tá ligado? Off-screen, o Rigby tem basicamente algumas temporadas no final pra mostrar a melhora dele. Eu diria que enquanto o desenho tem o Mordecai como protagonista no início da série, ele muda para o Rigby nas últimas temporadas. Isso acontece porque depois de alguns eventos, o nosso Guaxinim evolui como pessoa. Mas pra isso, precisamos entender como era o Rigby no momento que ele era ruim. E a resposta é bem simples na verdade. Ele era a pessoa que causava a maioria dos problemas. Problemas esses aos quais a culpa geralmente caía pra ambos, Mordecai e Rigby. E eu me pergunto até hoje como esses dois caras não foram demitidos ao longo de 8 temporadas em um filme. E eu não sei muito bem como fazer um roteiro Eu acho que o Bez eu gostava muito estruturado deles, disso, então aqui vai um tempo de eu citando as cagadas do Rigby que eu me lembro de cabeça. Terminado o saltitão pra lua sem nenhum motivo, ter feito uma caterna enorme no parque quase matando o Mordecai porque ele queria ser o jogador 1, prender ambos no freezer porque sim, o episódio em que ele literalmente contrata um funcionário para fazer um trabalho dele recebendo uma miséria do seu salário, o episódio que ele fica por motivos de irritar o Mordecai dando em cima da Margaret, inclusive esse episódio ficou marcado como o episódio que o Mordecai foi babaca porque ele matou o Rigby. Mas muitos se esquecem que o motivo deles estarem naquela situação em primeiro lugar foi culpa do Rigby e o Rigby tentou empurrar o Mordecai primeiro. E por causa disso, no reflexo, o Mordecai fez. Ter trapaceado em um jogo de queda de braço e principalmente ter quase causado o fim do mundo estragando o dia que o Mordecai poderia ter com a Margaret, fazendo ele passar vergonha na frente da garota que ele gostava, porque sim. Tudo isso foi complicado e realmente um período difícil pro personagem. Acima de tudo, ele era barulhento e fazia escândalo por qualquer coisa. Mas algo Verdade, né? Nossa, o Rigby nesse começo do desenho era um porre. aconteceu, a Aileen aconteceu. Conforme os episódios foram passando, o Rigby se aproximava de uma personagem que marcaria muito a vida dele. Basicamente, tentando se aproximar mais dela, o Rigby foi cada vez mais tentando ser alguém melhor e realmente melhorando como pessoa. Pra quem não sabe, o Rigby não tinha diploma de ensino médio e quando ele vê que a Aileen era tão mais esperta que ele, algo desperta na pessoa que o Rigby era e vai atrás de conseguir o seu diploma pra poder merecer a garota que ele queria. Ele primeiro passa em geologia, depois vai até a China aprender uma língua nova e literalmente passa em educação física com um professor que era o maior inimigo dele. Mas não era só isso, o Rigby era alguém melhor. Aqui você via que eles estavam se esforçando cada vez mais no trabalho, tanto que ele passou basicamente uma semana fazendo o trabalho dele ou do Mordecai. O foco da série mudou aqui, era bem menos sobre o Rigby e o Mordecai quase indo pra rua e mais sobre a evolução dos personagens. Tanto é que o Rigby foi apresentar o seu discurso. Exatamente, mano, tipo, o Rigby cresce tanto com o discurso dele, ele é muito inspirador. Porra, muitíssimo inspirador, tá ligado? Pô, tipo assim, quando ele se forma, é um daqueles discursos que você sente orgulho do personagem, como ele evoluiu, tá ligado? Mordecai, por outro lado, ele caiu muito no meu conceito, eu não gosto mais do... Tipo assim, no começo do desenho, puta que pariu, Rigby, porra! Aí no final do desenho, ô Mordecai, porra, tá fazendo nada, cara. Se formando no ensino médio em rede nacional. E isso, além de mostrar que o Rigby era uma pessoa melhor, evidenciou como o Mordecai era uma má pessoa. Mordecai, como descrito pelo meu grande amigo Silveira Alan, enquanto o Rigby começa lá embaixo e se redime ao longo do desenho, o pássaro faz o caminho contrário. Na minha visão, o Mordecai não era a melhor pessoa do mundo no início da série. A questão é que esse cara conseguiu se afundar cada vez mais. Ver toda a relação que ele desenvolveu com a Margaret, pra depois ficar com a CJ, pra depois beijar a Margaret, pra depois se reconciliar com a CJ, pra depois ferrar tudo de novo no casamento do Musculoso e dizer que ainda gostava da Margaret. Tipo, caramba, cara, pega um lado e fica nele, não fica mudando. Mano, não faz muito sentido, tá ligado? Isso acontece na vida real. Isso é, tipo, aquelas evoluções de personagens que, mano, desce um degrau porque ele ainda não se encontrou, tá ligado? Ele tá no meio do processo e faz muito problema em relação a isso. Tá ligado? Toda hora. Inclusive falando no casamento do Musculoso por um instante. Por que tu foi estragar a cerimônia de casamento de um amigo seu? Tipo, porra, vai se ferrar. Também quero mencionar o quão babaca ele foi com o Rigby de graça em alguns momentos. Por exemplo, eu não acho que o Rigby está se divertindo nessa cena. Mas isso foi algo que aconteceu. O importante é que o ponto de mudança chegaria para o Mordecai. Diferente de todos os personagens aqui, a mudança dele é mais fora de tela. E eu diria que ela está dividida em dois momentos. No momento em que ele vai para Tocolândia e no epílogo, 25 anos depois. É muito legal ver o Mordecai sendo resgatado pelo Rigby aqui. Mostra como o Rigby evoluiu como personagem e no fim ele é mostrado dando um bom conselho para o Mordecai, falando que ele tem que focar mais em melhorar como pessoa, esquecer das garotas, pensar em se desenvolver pessoalmente. Tanto que ele... Pois
Pois é, mano, é tipo, a pessoa nunca vai realmente encontrar a pessoa que ele quer e que realmente vai acontecer um amor ali se a pessoa não evoluir como pessoa, tá ligado? Tipo, se a pessoa não se desenvolver, ela vai continuar sempre no mesmo arco e sempre nas mesmas pessoas e sempre nas mesmas decisões. E se você não fizer isso, você não evolui. Vira uma tá ligado? pessoa incrível no final do desenho, seguindo carreira com arte e, no fim das contas, virando uma pessoa totalmente diferente do que ele foi algum dia. Voltando, Adoro rapaziada. Anfíbia e eu estou indo bem na minha missão de citar esse show toda vez que eu tenho oportunidade. Mas eu juro que faz sentido dessa vez. A Sasha sempre foi a garota menos gostável de Anfíbia. Você é um nerd esquisito que vai bem na escola, você se identifica com a Marcy. Você é alguém que tá perdido na vida e só segue o caminho dos outros e acaba entrando confusões no meio disso, você se identifica na Annie. Mas por que você se identificaria na Sasha? Por gostar de liderar um grupo? Bem, isso até é verdade, mas por boa parte da série, se ver na Sasha era sinônimo de ser alguém manipulador. Ela é nos apresentada como alguém que tá sempre ferrando com a Annie, quer que ela siga as suas regras. Tanto que Mano, posso falar? Eu não assisti esse desenho, mas parece interessante. isso sempre foi algo ruim. Quando ela volta na série, ela é vilã da história toda, tendo uma briga com a Annie depois de se aliar com os sapos da torre, que são basicamente os vilões da história. O que acontecia é que a Sasha era uma pessoa manipuladora e bem convincente. Ela forçava os outros a fazerem o que ela queria. Tanto que ela entrou pro lado do mal de Anfíbia porque achava que conseguiria mais poder com isso, e era isso que a Sasha gostava. A sensação de que não importava o que acontecesse, as pessoas te respeitariam. Isso leva a Sasha a desenvolver todo um plano contra a Annie e Marcy para tomar conta de Anfíbia. Basicamente, enquanto vemos a visão principal das duas querendo arranjar um jeito de voltar para casa, a Sasha tenta ganhar força interna para fazer os sapos se rebelarem e tomar conta de Anfíbia. Inclusive, é muito dolorido ver ela se aproximando da Marcy e da Annie com o discurso de que ela tinha mudado e que era uma pessoa melhor e que não as manipularia, pois viu que ela só errou no passado. O triste é que nós sabemos que a qualquer momento a Sasha as trairia, mas a Annie e Marcy não, tanto que sentimos muita dor quando essa cena realmente acontece. A Annie é quem mais sofre aqui e se sente devastada por acreditar nela de novo, porque ela deveria acreditar em alguém que era tão manipulador assim. Felizmente, o ponto de virada acontece na temporada 3, quando a Annie fica presa no mundo dos humanos e a Marcy é mantida como prisioneiro. Ela foi justamente quem sobrou para liderar a Anfíbia e começar uma rebelião contra Indris, que aliás é o novo vilão da obra, depois de ter reassumido o poder e se revelar como um tirano. De início, o Grime tenta convencer a Sasha a mentir de novo e enganar o povo de Wyrmwood para tirar vantagem, mas a Sasha não estava bem com aquilo. Ao ver o quanto o povo de Wyrmwood gostava e confiava na Annie, a Sasha sente o que perdeu, o reconhecimento de outros quando se é uma boa pessoa. Junto a isso, ela sente algo que nunca tinha sentido na vida, a culpa, e com essa culpa ela fica brava consigo mesma, mas ela explode mesmo ao ver o diário da Annie e percebe o quanto uma das pessoas mais incríveis acreditou nela em algum momento. A Sasha imediatamente percebe aquilo e sente que ali era um aviso para ela mudar. A Sasha seria alguém melhor, alguém que não faria mais nenhum esquema, alguém que transparecesse honestidade. E bem, se resta alguma dúvida, depois desse episódio a Sasha tem uma reformulação completa e vira uma das líderes da rebelião contra o Indris, se tornando uma das personagens mais incríveis desse show. Uou, você assistiu mais um fim de vídeo. Nesse momento são 9h05 do dia 29 de março e eu tenho que acabar esse vídeo pra amanhã de algum jeito. Caramba, isso faz meses, né? Bom, eu achei interessante esse vídeo, porque, mano, é aquela coisa, tá ligado? Tipo, pra você ter um bom personagem, ele tem que evoluir com o tempo. Porque se um personagem fica muito estagnado naquilo que ele é muito difícil. É muito difícil, tá ligado? Das pessoas gostarem muito dele. Tem que ser tipo um Superman da vida, tá ligado? Que não pode mudar os status quo do personagem, tá ligado? Não pode mudar a ética dele. Porque a ética já é perfeita, praticamente. Mas enfim, é só o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.